Evangelho de Jesus, através da igreja, influencia infinitamente mais quando aplicamos os decretos de fé e assim pregamos aos ouvidos e aos olhos das pessoas. As pessoas são muito mais influenciadas por aquilo que elas virem a gente fazendo do que por aquilo que elas apenas ouvirem. E quando a igreja flui nesse nível, o nome do Senhor é glorificado. Diga amém. A nossa sociedade precisa ver outra vez o que Deus pode fazer com e através de homens e mulheres completamente consagrados ao Senhor. Pessoas revestidas, possuídas, ungidas e que se movem na direção do Espírito Santo ou na dimensão do Espírito Santo e assim manifestam na terra os princípios e os valores da palavra de Deus. Hoje vamos olhar para dois apóstolos. Vamos olhar primeiramente para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro manifestou os princípios de decretos de fé, da fé de Deus em seu ministério. Leia isso, vamos lá? Todos vocês, 3, 2, 1. Agora eu vou te dar uma segunda chance, quem sabe você lê melhor. Vamos lá? Amém? O apóstolo Pedro aplicou esses princípios. Vamos ver alguns momentos. E vamos olhar alguns casos. Vamos ver como é que o Pedro aprendeu isso. Você vai olhar para a vida de Pedro. E a vida do apóstolo Pedro nos inspira muito. Porque durante o seu ministério, durante o período do treinamento, é verdade que ele cometeu algumas falhas. Mas todo discípulo, enquanto está no período de treinamento, ele pode falhar, sem ser deixado para trás. Amém, amados? Sem ser excluído, sem ser jogado fora. No período de treinamento ele falhou, mas quando passou o período de treinamento, você não vai ver mais o Pedro falhando. A não ser lá uma única vez que o Paulo chama a atenção dele para uma situação lá entre judeus e gentios, mas você não vai ver mais nenhuma falha grave de ministério, nenhuma, porque tinha passado o período do treinamento. Diga amém. O apóstolo Pedro, então, depois desse período de treinamento, durante o seu ministério, ele usou os princípios do decreto de fé, e ele fez isso com muita autoridade espiritual, e por causa disso ele vivenciou muitos milagres. Usando esse princípio de decreto da fé de Deus, o apóstolo Pedro declarou, por exemplo, em Atos 3, ele declarou a um homem coxo de nascença, que nunca tinha andado, um homem de mais de 40 anos, imagina um homem de mais de 40 anos de idade, que nunca tinha andado, e Pedro olha para esse cara e diz alguma coisa bem interessante, como um decreto, a partir do verso 6, Atos 3, de 1 em diante, já diz que esse homem era colocado na porta do templo chamada Formosa, e ele ficava ali para pedir esmolas ao povo, e quando Pedro e João vão entrando na hora da oração, ele pede uma esmola, mas Pedro, ao invés de dar uma esmola, ele não deu uma esmola, ele deu algo infinitamente maior, porque se ele desse uma esmola, no dia seguinte o cara estava lá de novo. Ele não fez isso. O que o apóstolo Pedro fez, verso 6, olha, a palavra do Pedro foi assim, olha, aí está um grande decreto. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Amém, amados? Lê essa parte comigo, esse decreto do Pedro. Diga, vamos lá? Não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele diz, ande. Olha o próximo versículo, versículo 7, vamos. Aí o que o Pedro faz? Ele dá uma palavra, mas ele estende a mão para o cara, porque o cara tinha mais de 40 anos, nunca tinha andado. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos, os tornozelos do homem, ficaram firmes.
E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, e ficaram perplexos, e muitos admirados com isso, com o que isso tinha acontecido. Por causa dessa cura, o nome do Senhor foi glorificado. Se você olhar Atos 4, verso 4, vai dizer que o número de pessoas que se converteu por causa disso foram 5.000 homens. Muitos que tinham ouvido a mensagem, creram, por causa Pedro prega, porque eles ficam assim, todo mundo conhecia aquele homem, todos que iam ao templo adorar, já tinham passado por aquele homem, ele estava ali há anos, mas agora esses milhares de pessoas, eles creram, chegando ao número de homens que creram a perto de 5.000. Agora milhares de pessoas se convertem por causa de uma cura milagrosa que o Pedro fez no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Olha Atos 4, 22, o que vai falar sobre o assunto? Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Diga aleluia, meu irmão, estou pregando para você. Isso é um culto vivo de uma igreja viva que celebra ao Deus vivo. Como é que você ouve que um ex-pescador vai lá e flui no poder sobrenatural do nome de Jesus e dá um decreto de fé, e um homem de mais de 40 anos que nunca tinha andado é curado na hora, 5.000 pessoas se conversam, e você fica assim, Isso não é culto, irmão. Se você quer cultuar, você tem que vibrar com as coisas de Deus e deixar a palavra entrar no seu coração. Diga amém. Porque o apóstolo Pedro foi treinado por Jesus, e ele viu Jesus fazer isso várias vezes. E agora o que ele está fazendo? Ele está apenas imitando o Senhor Jesus. Amém? Repetindo o que ele viu Jesus fazer. Mas às vezes, é interessante olhar, às vezes tanto no Velho Testamento, na vida de Moisés, através de Moisés, através de Samuel, através de Elias, através de Eliseu, e no Novo Testamento, muitas vezes esses decretos de fé foram usados para fazer alguma coisa que a gente não gosta muito, mas eles fizeram. Porque algumas vezes esses decretos de fé foram decretos de juízos, e isso choca um pouquinho. Por exemplo, um decreto de fé agora que eu vou mostrar para você está em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. Eu não vou ler agora, ele vai passando, eu vou apenas mencionar. Você conhece a história aí do Ananias e da Safira, que está em Atos 5, de 1 a 11. Eles tinham uma terra, eles venderam a terra e eles precisavam ofertar na igreja. E o Ananias chega lá e leva a oferta, mas ele reteve parte para si, daquilo que era para ofertar ao Senhor. E quando ele chega lá que vai ofertar, ele queria crescer no conceito dos apóstolos, ele levou uma boa oferta, uma grande oferta, era muito mais que o dízimo, ele leva lá, e ele pensou assim, eu vou agora, depois dessa, eu devo sair promovido diácono, presbítero, quem sabe, eu chego perto já até de ser pastor, porque ele viu Barnabé se destacar, porque Barnabé tinha feito isso, mas tinha ofertado tudo ao Senhor, e esse cara combina com a esposa dele em casa, para a oferta que eles iam fazer, e eles iam dizer que teriam vendido a terra deles por um valor abaixo do que, na verdade, eles venderam. Mas ninguém sabia, mas o Espírito Santo revela a Pedro. Pedrão estava pregando, dirigindo o culto, e aí, quando ele entrega a oferta, o Pedrão pergunta para ele, foi por esse valor mesmo que você vendeu a terra? E ele diz, foi. E o Pedro diz para ele, porque você deixou Satanás encher o seu coração. Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo. E ele disse, o dinheiro era seu, estava no teu poder, você não tinha nenhuma obrigação de ofertar, mas já que você ia ofertar, você tem que fazer da maneira correta e fiel. Diga amém. E aí vale para mim e para você hoje.
O que você tem é seu. Você não é obrigado a fazer nada. Mas você vai fazer. Faça da maneira correta e fiel diante de Deus. Não tome para você aquilo que você sabe que tem que ofertar e entregar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Porque a Bíblia chama quem fica com a parte de Deus de nome feio, lá em Malaquias, né, capítulo 2, versículo 9 e 10. Especialmente o verso 9, o nome é bem feio lá, para quem fica com aquilo que é de Deus. Né? Depois você olha lá, Malaquias, né, 3, 9 e 10. Especialmente o verso 9. Tem uma palavrinha lá bem feia. A Bíblia chama de ladrão com quem fica aquilo que é de Deus. E aqui não tem esse tipo de gente, amém? Tem ou não? Então seja fiel. Eu estava com saudade da sua participação no culto, viu, Dani? Que legal que você está aí com seu esposo, seu filhinho. Agora, presta atenção. E ele retém, e o Pedrão pergunta, você foi por isso? Ele fala, foi. E o Pedro diz, estava no teu poder, você não era obrigado a dar, mas já que você ia fazer, você tinha que ser fiel. E Pedro diz, você não mentiu aos homens, mas você mentiu para Deus. Aí o Pedro estabelece um decreto de fé. Próximo versículo. Então, o decreto de fé está isso. Porque o Pedro olha para o cara e fala, você mentiu para Deus e agora você vai morrer. Imagina, olha aqui para mim, imagina que você vem num culto como esse, domingo de manhã, e de repente a oferta lá não era passando, igual a gente passa aí, né? A gente passa isso para facilitar, o cara tinha que ir na frente e entregar, e ele estava entregando na frente do Pedro, e ele vai entregar uma excelente oferta, mas não era fiel, era mentirosa, ele tinha combinado com a esposa para mentir, né? E aí quando chega lá o Pedro olha para ele e fala, você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo, cara, você vai morrer, e o cara cai morto. Imagina como é que fica o culto. Aqui sim também, tem que começar. Ia ter velório todo domingo. Agora presta atenção. Aí é o ministério dos jovens. Aí os jovens entraram, cara, e pegaram o Ananias e nem avisaram a esposa. Mas foi direto para o cemitério. Morreu, não tinha o que fazer não. Vai lá e sepulta o cara. E o texto vai dizer, né? Ele morre na hora. 3 horas depois, do verso 7, entrou a mulher, né? Sem saber o que havia acontecido. Ela estava viúva e nem sabia. Os caras enterraram e voltaram para o culto. Aí o Pedro chama ela na frente, e ele pergunta para ela, diga-me, foi por esse preço que vocês venderam mesmo a propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Ela confirmou a mentira, ela só confirmou a mentira do marido. E quando ela confirma a mentira do marido, o Pedro diz, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Olha aí, para tentar o Espírito Santo do Senhor. Veja, aí é que ele dá a notícia que ela estava viúva, mas não deu tempo de curtir a viuvez. Não deu tempo nem chorar. Ela nem chorou. Não dava para chorar, sabe por quê? Aí o Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E ele diz, veja, estão lá na porta, os pés, né, dos que sepultaram o teu marido. Aí é que ele comunica, teu marido morreu e já foi sepultado. Ela tinha ficado em casa fazendo o almoço, o culto demorou, ela foi lá, e chegou lá. Então lá na porta, os pés, os que sepultaram teu marido. E aí o que Pedro diz? E eles também vão levar você. Você também vai morrer. Olha o verso 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os jovens entraram, encontrando a morta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido. E o culto continuou, igreja. Diga comigo, o culto continuou. Diga bonito, o culto continuou. Interessante que o Pedro e os apóstolos não pararam o culto, porque o mentiroso morreu no altar. Aliás, 2. Foi o Ananias e a Safira. Está vendo? Ele usou esse decreto de fé aí de uma maneira pesada. Ele olhou para ele e falou, você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu para Deus. E por causa da sua mentira, você vai morrer aqui. E quando ele disse isso, ele morreu. Porque o Pedro era autoridade espiritual.
E quando ele fala o mesmo, ela morre. E Deus fez isso para colocar temor no coração. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Ei, Deus é amor, mas a base do trono de Deus continua sendo a sua justiça. Para com esse negócio que você está nadando de braçada na graça barata. Para com esse negócio de ficar ouvindo os pregadores universalistas, que diz que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Para com esse negócio, porque o Deus que é amor, é a base do seu trono, é a justiça. Ele é amor, mas Ele é santo, santo, santo. E cada vez que a sua santidade é afrontada, pessoas podem pagar um alto preço por isso. Amém? Agora vamos a um outro decreto de fé que eu acho fantástico, que o apóstolo Pedro usa, é demais esse. Atos capítulo 9, versos 36 a 42. Pedro, usando a mesma autoridade espiritual em decreto de fé, ele agora ressuscita uma mulher chamada Dorcas, né? Mas que o nome dela traduzido significa Tabita. E Pedro, ele estava numa cidade chamada Lida. Hoje, para você entender isso, Lida é a região do aeroporto, a cidade dizendo que fica o aeroporto principal, próximo a Tel Aviv. E essa mulher morre lá na cidade de Jope. E eram várias horas de viagem a pé, de Lida até Jope. Agora mesmo, semana anterior, nós estávamos lá em Israel, e eu estava falando nós estávamos falando e olhando o mapa de Israel, e pelo mapa você vê claramente onde era Lida, hoje é o aeroporto internacional lá de Tel Aviv, lá em Israel. E você anda de ônibus um pouco até chegar em Tel Aviv, e o Jope faz parte da grande Tel Aviv, hoje, que é a cidade moderna de Israel, ali no mar Mediterrâneo. Agora presta atenção nisso. O Pedro está lá em Lida, a mulher morre lá em Jope. Sabe o que as mulheres da igreja fizeram? Olha para mim, irmãs. Elas não abriram mão da Dorcas, né? O que elas fazem? Elas pegaram o corpo de Dorcas, colocaram na parte de cima da casa, que é um salão chamado cenáculo, colocam lá no cenáculo. Vou ler o texto para você. Naqueles dias, verso 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Diga, morreu. O seu corpo foi levado e colocado no quarto, no andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, ou para o salão. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, da sala. Depois ajoelhou-se e orou. Olha o decreto agora. Depois que ele ora, ele estabelece um decreto. Olha o que ele diz. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Diga comigo, Tabita, levante-se. Talita é essa moça aqui da câmara, não é Talita. Que bom que você está aí, Talita. Diga comigo, Tabita, levante-se. Sabe o que a Bíblia diz? Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Amém, amados? Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Verso 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Diga aleluia. Presta atenção, igreja. Olha que essa mulher não ficou morta alguns minutos. Para ir a pé, eram várias horas para ir de Jope a Lida. Agora os homens vão lá, ela está morta, o corpo está no andar de cima, no salão, que era chamado de cenáculo, andar de cima, e o velório está lá acontecendo, mas as mulheres não abriram mão, ela era uma líder naquela igreja,
E aí o que eles fazem? Mandam chamar o Pedro, os homens vão lá, andam algumas horas, chegam lá, fala: Pedro, morreu a Dorcas ou a Tabita. E ele: nós vamos, você vai lá, Pedrão. E ele vai. E quando ele chega lá, está acontecendo. E as mulheres mostram as roupas que ela fazia e que doava para elas. Era uma mulher que tinha posses e ela ajudava as mulheres da igreja. O Pedro, então, ele toma uma providência. Ele manda todo mundo sair daquele salão. E primeiro ele faz uma oração. Ele se ajoelha e ele ora. Em seguida, ele dá uma ordem. Ele olha para o corpo da Dorcas e diz, né, que é o nome dela, Tabita, e traduzido significa Dorcas. Então ele usa o nome traduzido, ele diz: Tabita, levante-se. Imagina isso. Imagina você ir no velório e você usar esse decreto de fé. E você pode falar: impossível. Sabe por que hoje você acha que é impossível? Porque a gente se tornou tão humanista que a gente acredita que a palavra do médico é a última palavra. Mas a palavra do médico não é a última palavra. A última palavra sempre será a palavra do nosso Deus. Ela está morta há várias horas. Mas o Pedro, ele, diante da morte, dá uma palavra de vida. Diga amém. Diante da morte, ele estabelece um decreto de fé. Diante da morte, ele vai lá e diz: levante-se. E ela se senta. E ela se levanta. E aí ele chama as mulheres da igreja e fala: ela está aqui, está viva, está com vocês de novo. Diga amém. Então, se você tem alguma situação na sua casa, seja ela de enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja uma situação com a família, a sua primeira opção tem que ser orar e depois declarar uma palavra em fé. Diga declarar. Diga bonito, declarar uma palavra usando a fé de Deus. Essa semana mesmo eu ouvi um testemunho que eu achei muito legal. Eu espero que esse testemunho seja gravado. É bem interessante. Eu achei muito joia. De uma professora aqui da igreja. E ela ouviu uma das pregações sobre decretos de fé. E ela disse que ela estava lá e ela precisava fazer uma atividade com os alunos na escola, e a atividade era externa e estava chovendo muito. E ela foi no banheiro e ela usou o que ela aprendeu aqui. Diz: eu estou dando uma ordem para suspender a chuva agora, até que eu faça a atividade com meus alunos. Sabe o que aconteceu? A chuva parou na hora. Ela saiu, fez as atividades com os alunos. Quando passou as atividades, ela disse: agora pode chover. Em seguida voltou a chover. Diga amém. É assim simples, você crê ou não. Agora, talvez você está aqui dizendo: ah, mas isso não é verdade. Parou porque tinha que parar. Não, é porque você se tornou incrédulo. E essas coisas não são para os incrédulos. Se você quer continuar sendo incrédulo, peça perdão a Deus pela sua incredulidade e volte a crer na Bíblia como ela é. E volte a crer que Deus não tem filhos prediletos. Da mesma forma que ele usou aquele ex-pescador tão simples, como Pedro, ele quer usar a mim e a você. Basta você crer que é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Você crê? Agora você já está assim: não, isso não acontece. Não acontece se você se tornar incrédulo. Se você crê, não importa o seu tamanho, a sua altura, não importa o seu nível de intelectualidade, importa o seu nível de confiança em Deus e na sua infalível, santa e poderosa palavra. Segundo lugar, e só vou usar a vida do apóstolo Paulo agora um pouquinho, vamos olhar como Paulo fluiu. E o objetivo de olhar esses estudos de caso é inspirar você. Eu quero inspirar você a estabelecer decreto de fé lá no seu negócio,
lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, para alcançar pessoas para Jesus. Só quero inspirar você. Vamos olhar para o apóstolo Paulo. Lê comigo, vamos lá? O apóstolo Paulo, todos vocês, 3, 2, 1. Foi assim que Paulo fez. Ao se converter, alguns anos depois, 12 anos depois, da verdade, da sua conversão, ele se tornou um grande apóstolo para os gentios. Agora, na sua primeira viagem missionária, se você olhar Atos 13, 1, a Bíblia vai dando o nome dos pastores, mestres da igreja de Antioquia, e cita o nome de Barnabé e Paulo. E aí no verso 2 vai dizer assim: enquanto eles jejuavam e oravam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Olha aí, eles acabaram de ser separados, tão novinho aí. Paulo estava há 1 ano servindo ao lado de Barnabé, o pastor titular era o Barnabé, e agora o Espírito Santo está separando o Barnabé e o Saulo, está deixando os outros 3 para cuidar da igreja. O Espírito Santo está separando eles, e eles estão começando a sua primeira viagem missionária, bem no iniciozinho. A primeira parada na viagem missionária, para valer, foi numa ilha chamada Pafos. E eles chegam na ilha chamada Pafos. Então eu quero ler com vocês Atos, capítulo 13, a partir do verso 6. Eles param nessa ilha chamada Pafos, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Presta atenção nesse nome, Bar Jesus, e o cara era judeu, que praticava magia e era falso profeta. Diga, falso profeta. Verso 8, vamos lá, bem rápido, irmão. Eu quero que passe a semana lendo, passando bem rápido até o versículo de número 12. 7, de novo, porque eu não li. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul é uma espécie de governador da ilha. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Veja, o governador quer ouvir a palavra de Deus, mas o Bar Jesus, que é o Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, diga Paulo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para aquele falso profeta chamado Elimas, o Bar Jesus, que é o mesmo, e disse, olha o verso 10, olha o que Paulo vai dizer para ele: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí ele diz, saiba que a mão do Senhor, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol por algum tempo. Olha, aí foi o decreto de fé. Presta atenção, o Paulo está pregando o evangelho para um homem. Está Paulo e Barnabé pregando o evangelho para um homem, o governador da ilha. E sabe o que acontece? Enquanto ele está pregando, tem um sujeito chamado Elimas, ou Bar Jesus, que está atrapalhando a pregação, porque ele queria continuar enganando com as suas magias. O governador, ele devia levar lucro com isso. E Paulo, o que Paulo faz? Ele diz assim, filho do diabo, cheio de todo engano e mentira, você ficará cego agora. E o cara fica cego. Diga amém. Diga glória a Deus. Porque o que o Paulo está fazendo aqui é usando a autoridade espiritual como um decreto, estabelecendo um decreto. Você está atrapalhando a pregação, e o importante é que a pregação seja feita. Diga amém. Imediatamente vieram sobre ele neve e escuridão, e ele tentando, procurava quem o guiasse pela mão. O cara fica cego, sabe por quê? Um decreto de fé foi estabelecido contra ele. Diga amém. E Paulo fez isso porque aquele cara era um judeu e era um cara que praticava magia.
e estava tentando atrapalhar a pregação. Aí o procônsul, o governador, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O cara foi salvo, diga amém. Aleluia, é desse jeito aí, meu filho. Amém? É preciso que você entenda isso. O apóstolo Paulo está bem novinho aí na sua experiência missionária, mas ele não tem outra escolha a não ser deixar um cara ficar cego para que o outro pudesse ser salvo. Se o cara voltou a ver depois, eu não sei, mas a Bíblia encerra a história aí. Não tem aí o que você especular. Uma outra coisa que quero mostrar ainda para inspirar você, o apóstolo Paulo, usando autoridade espiritual, ele também curou um coxo de nascença. Vamos para Atos capítulo 14 agora, versículos de 8 a 10. Nessa mesma viagem missionária, o apóstolo Paulo agora chega numa cidade chamada Listra, uma cidade onde depois ele foi perseguido. Mas enquanto ele está pregando, olha o que está, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Diga, nunca tinha andado. A Bíblia diz que era um homem, diga, um homem nunca tinha andado. Diga de novo, ele nunca tinha andado. Imagina, o cara é paralítico e ele nunca andou. Ele está ouvindo Paulo pregar. E ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, olha o que Paulo percebeu. E Paulo percebeu, viu que o homem tinha fé para ser curado. Aí ele olha para a fé desse homem. E o que Paulo diz? Então Paulo disse em alta voz. Olha que Paulo, olha para mim. Diga comigo. Levanta-se. Estou na frente, pelo telão. Vamos lá? Levante-se. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Paulo está chegando na cidade de Listra. Presta atenção nisso, igreja, é muito sério. E ele está pregando, está ensinando. E aí um dos ouvintes é um homem paralítico que nunca tinha andado. E o Paulo olha para ele. E o Paulo percebe que esse homem tinha fé para ser curado. O que é mais interessante nesse texto, que pelo menos que está escrito, é que Paulo nem usou o nome de Jesus. Ele usou apenas a autoridade espiritual. Não está escrito como Pedro disse para o coxo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele não fez isso. Ele olha para o homem e ele diz em alta voz, meu irmão, se você crê na palavra de Deus, você não precisa ficar preocupado com a sua reputação. Ah, pastor, mas se eu falar e não acontecer, se eu fizer isso na frente da minha célula e não acontecer, eu vou passar vergonha. Você não vai passar vergonha, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Você não vai passar vergonha, você não vai passar vergonha, você não será envergonhado se você usar a fé de Deus. Diga amém. E ele olha para o homem e diz, levante-se e fique em pé. Com isso o homem o cara nunca tinha andado, deu logo para um pulo. Ele dá um salto e começa a andar. Aí eu parei aí com a leitura, mas aí acontece um negócio muito sério. Olha para mim, deixa eu explicar uma coisa. A igreja da nossa geração, a igreja evangélica de um modo geral, a igreja cristã de um modo geral hoje, tem dificuldade de mostrar para o mundo que nós somos mesmo discípulos de Jesus. Hoje as pessoas têm dificuldade de crer se realmente nós somos discípulos de Jesus. Mas, se você continuar lendo os próximos versículos, você vai olhar para Paulo e Barnabé, e eles tinham dificuldades de mostrar para os homens dessa cidade que eles não eram deuses. Você entendeu o trocadilho que eu fiz? Acho que os corintianos não entenderam, vou repetir. Né? Palmeirense também fica olhando só para baixo, olha para cima. É por causa do símbolo do Palmeiras que estou falando isso. Agora, olha para mim, vou repetir. E não pega A não, tá bom? Vou repetir. A igreja cristã dos nossos dias tem dificuldade de mostrar para o mundo que somos de fato seguidores de Jesus.
E os discípulos da igreja do Novo Testamento tinham dificuldade de mostrar para o mundo que eles não eram deuses. Você está entendendo ou não? Quer que eu desenhe? Lá em Antioquia diz assim, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Sabe o que significa essa palavra quando surgiu? Cristãos significa pequenos cristos. Cristos em miniatura, imitadores de Cristo. Eles olharam para aquela comunidade e falaram, vocês são muito parecidos com Jesus. Agora nessa cidade, pode falar. Você também é muito parecido com Jesus, meu garoto. Você é demais, hein? Rapaz, estou gostando da sua participação, hein? É nóis. Agora, presta atenção. Sabe o que aconteceu? Todo mundo dessa cidade conhecia aquele homem que nunca tinha andado. Quando essa cura acontece, os pagãos dessa cidade correram, pegaram seus bois, vacas, ovelhas, e eles queriam matar. E eles começaram a chamar Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio. E com muita dificuldade, Paulo e Barnabé disseram, não, nós somos igualzinho vocês. É que nós usamos a autoridade. Daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Daquele que é o nome sobre todo nome no céu e na terra. O nome de Jesus. Amém? Quero só mais duas coisas e eu encerro. E vou orar com você. A próxima coisa que eu quero olhar estou vendo sobre decreto de fé com você. Eu quero ir com você para Atos 16. E vou ler com você apenas os versos 16 a 18. Atos 16, de 16 a 18. O apóstolo Paulo usa a autoridade e o poder do nome de Jesus. E fazendo isso, ele libertou uma moça possessa. Aquela moça era possessa de vários espíritos malignos, talvez uma legião. E esses espíritos atuavam naquela moça e ela fazia falsas adivinhações. E com isso ela dava lucro aos seus donos. Na verdade, ela era escrava dos demônios e escrava dos seus donos. Ela era escrava dos homens e dos demônios, porque os seus donos exploravam essa possessão para ganhar muito dinheiro com ela. Olha o que está em Atos 16, 16 a 18. Paulo chega na cidade de Filipos, na Macedônia. Cidade de Filipos, ali na Macedônia. Paulo chega lá com Barnabé, aliás, ele não está com Barnabé mais aí, ele está com Silas, Lucas, a sua outra equipe missionária. E aí ele ia orar, procurava um lugar para orar. Aconteceu, ele de certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, ele está usando escrava, mas era uma moça que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Aí, eu vou ler na outra versão, porque não está muito legal aí, tá bom? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, no seu encontro uma moça, uma jovem, possessa de espíritos malignos de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, aos seus patrões. E essa moça seguindo a Paulo e a nós, Lucas está escrevendo, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias, ou seja, cada vez que Paulo ia se retirar da cidade para aquele local de oração, essa moça ia atrás repetindo essas palavras. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, veja bem que ele não fala com a moça, ele se dirige ao Espírito. E aí é um decreto de fé, porque Paulo diz, volta, ele está cheio, indignado com a situação de ver aquela moça possessa por esses espíritos malignos. E ele volta-se e diz aos espíritos, em nome, olha o que ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele saiu
no mesmo instante. Diga amém. É bem interessante você olhar para isso, porque agora Paulo está usando o decreto de fé para expulsar demônios. E é bom que você que é um líder, aprenda com Paulo. Ele se dirigiu ao Espírito, diretamente àquela possessão que estava acontecendo. Ele não ficou perguntando qual é o seu nome, o que você quer. Você não precisa perguntar isso. Você sabe que o diabo veio roubar, matar e destruir. Pronto, Jesus já disse, ele veio roubar, matar e destruir. Roubar a paz, destruir os relacionamentos, destruir a vida da pessoa. Ele veio matar a pessoa. Então você não precisa perguntar, se dirija diretamente à situação. E ele disse, espírito maligno, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai dela agora. Diga amém. E ele sai. Eu quero ir para Atos 19, 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em Atos 19, 11. A Bíblia diz, a Bíblia diz assim, e Deus, diga comigo, e Deus fazia milagres. Mude a versão mais uma vez aí, porque a NVI uma versão, às vezes é boa, às vezes não. Agora lê comigo, bem alto, vamos lá? E Deus, pelas mãos de Paulo, amém? A história continua e a missão continua. Então Deus quer usar as suas mãos hoje. Porque Deus pelas mãos de Paulo, mas Deus é através das suas mãos. Coloque suas mãos assim e diga assim, Deus, as duas mãos, olha para ela e diga assim, Deus, diga bonito, bem, Deus, através das minhas mãos, fará milagres extraordinários. Amém? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Só que o Paulo já está lá com o Senhor. E agora é a nossa vez de ser usados por Deus para realizar decreto de fé e experimentar o extraordinário, o céu na terra em nossos dias. Diga amém. Eu quero concluir com 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga aleluia. Eu quero concluir dizendo, o Senhor nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você se colocar disponível nas mãos do Espírito Santo, Ele te usará de uma maneira sobrenatural. Amém? Como discípulo de Jesus, desta geração, vivendo nessa cidade, nós podemos estabelecer os decretos de fé e ver Deus fazer algo, coisas extraordinárias através das nossas mãos. Diga amém. Hoje eu quero que você consagre sua vida a Jesus. Seus ouvidos, seus olhos, sua mente, seu entendimento, seu coração, suas mãos. Então você vai ser usado para viver os decretos de fé. Sabe por quê que você pode viver? Você está debaixo do ministério mais excelente de todos os tempos. É o ministério de Jesus. Você está debaixo da aliança que é superior a todas as outras. A nova e eterna aliança selada no sangue de Jesus. E você está debaixo das promessas que são infinitamente superiores a todas as outras. 3 coisas. Diga comigo, ministério. Diga comigo, ministério mais excelente de todos os tempos. Aliança superior a todas as outras. Diga, promessas infinitamente maiores do que todas as outras. Isso está em Hebreus 8:6. Projeta para nós Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior. Mais uma vez, muda a versão, só um pouquinho, ok? Agora,
alcançou um ministério que é tanto mais excelente que dos outros. E é mediador de uma aliança, ainda paga, de uma aliança, mas dá na mesma. De uma aliança que dá na RA, que é superior a todas as outras. E tem como base confirmada as melhores promessas. 3 coisas. Diga comigo: ministério mais excelente, aliança superior, promessas infinitamente maiores. Você está nesse ministério. Esse é o ministério de Jesus, que é superior e é mais excelente que todos os outros que houveram no Velho Testamento e em todos os tempos. A aliança que ele é mediador, houveram 7 alianças no Velho Testamento. A nova e eterna aliança é superior a todas as outras. Você está debaixo dessa aliança e você está debaixo das promessas que são superiores a todas as outras. Diga amém. Você pode fazer o que Jesus fez. João 14:12, ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos amam de coração o Senhor? Então leia comigo, 1 Coríntios 2:9. Se você ama, tem uma promessa para você. Olha que está em 1 Coríntios 2:9. Todos vocês lendo bem bonito, vamos lá? Todavia, olho. Agora eu pergunto de novo: quantos aqui amam o Senhor? Então lê comigo de novo, bem bonito, bem forte, depois você aplaude. Vamos lá? Todavia, ouvido, mente. Amém. Amém, 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 amém. Leva sua mão e diga assim: chegou o tempo. Diga bem bonito: chegou o tempo do infinitamente mais da parte do nosso Deus. Efésios 3:20 é o último versículo, a gente vai orar em seguida. Efésios 3, verso 20. Vamos lá? Todos vocês lendo comigo, vamos lá? Amém? O texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? Qual é o poder que opera em nós? Diga: o Espírito Santo. Diga: o poder do Espírito Santo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você é capaz de pedir ou imaginar. E 1 Coríntios 2:9 diz: nem olho humano nenhum viu, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então diga comigo: chegou o tempo do infinitamente mais de Deus para a minha vida. Amém? Minha equipe ministerial chegou num consenso de que o ano que vem nós vamos colocar o nome do Ano da Alegria na nossa agenda. Mas eu gostaria que a gente não esquecesse que, para mim, espiritualmente falando, é o ano do infinitamente mais. Nós vamos ter agora os 12 dias de Profetizando 2018. Amém? Meu pregador auxiliar está levantando a mão. O que você ia falar? Ficou com vergonha agora. Vamos ficar em pé. Ele fez assim. Pensei que ele queria falar. Pode me ajudar a pregar, eu gosto disso. Nós vamos cantar e vamos orar. Olha, antes da gente cantar, olha para aquela placa azul, bonita, e leia: quando um líder melhora, todos ganham. Vamos lá? Todos vocês? Diga de novo. Então, esse é o tema do encontro aqui de sexta e sábado. Então, na saída ali, faz a tua inscrição, a mesa está lá.
pessoal está lá, a Tânia, o Mecenas, o Roberto, eles estão ali. Você já pode passar lá e fazer sua inscrição, mas vamos orar agora primeiro. O culto não acabou. Enquanto cantamos, se você quer viver essa palavra ainda, sair daqui, não apenas como ouvinte, mas como um praticante da palavra, e que vai estabelecer decreto de fé, como você ouviu que o apóstolo Pedro fez, o apóstolo Paulo fizeram, e eles nos inspiram a fazer. Você é filho de Deus, tão amado quanto ele. Se você quer viver isso, enquanto cantamos, corre aqui na frente, nós vamos orar com você, aqui na frente, agora.